Meus irmãos, bom dia. Que alegria estar aqui com vocês nessa manhã. Que o bom Deus abençoe e fortaleça e sustente a todos. Também quero registrar que é uma enorme alegria estar aqui, na igreja pastoreada pelo reverendo Paulo Gerson. Tenho aprendido muito com o senhor também, tenho muita estima e muito respeito pelo bonito ministério que o senhor vem desenvolvendo. Bem, eu quero convidá-los para a leitura do texto que servirá para a nossa meditação. O texto encontra-se no Antigo Testamento, primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 26. Primeiro Samuel, capítulo 26. Eu vim acompanhado da minha esposa e dos meus filhos, mas a Raquel, a Isabela, o André e o Lucas estão ali participando da abertura da escola dominical. Oportunamente serão apresentados. 1 Samuel, capítulo 26. Vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, e disseram: não se acha Davi escondido no outeiro de Áquila, defronte de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel, a buscar a Davi. Acampou-se Saul no outeiro de Áquila, defronte de Gesimom, junto ao caminho, porém Davi ficou no deserto. E sabendo que Saul vinha para ali à sua procura, enviou espias e soube que Saul tinha vindo. Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampara, e viu o lugar onde se deitaram Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul estava deitado no acampamento e o povo ao redor dele. Disse Davi a Aimeleque o Eteu e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem descerá comigo a Saul ao arraial? Respondeu Abissai: eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe, não será preciso segundo. Davi, porém, respondeu a Abissai: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água, e vamo-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul, e foram-se. Ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhes havia caído profundo sono. Tendo Davi passado ao outro lado, pôs-se no cimo do monte ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. Bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: não respondes, Abner? Então Abner acudiu e disse: quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste o rei, teu senhor? Porque veio um do povo para destruir o rei, teu senhor. Não é bom isso que fizeste, tão certo como vive o Senhor, deveis morrer. Vós que não guardastes a vosso senhor, o ungido do Senhor. Vede agora onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha à sua cabeceira. Então
Reconheceu Saul a voz de Davi e disse: não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: sim, a minha, ó rei, meu senhor. Disse mais: por que persegue o meu senhor assim seu servo? Pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo: vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe desta terra do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Davi então respondeu e disse: eis aqui a lança, ó rei, venha aqui um dos moços e leve-a. Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos. Porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Davi nunca desistiu de Deus, e Deus nunca desistiu de seu servo Davi. E é nessa insistência, é nessa perseverança dupla e santa que a vida de Davi, que a biografia de Davi se reveste de beleza e de grande significado. Eu quero conversar com vocês a respeito desse texto e das lições espirituais que nós devemos e podemos aprender com ele. Desde o capítulo 24 de 1 Samuel, Davi vem sendo provado. No capítulo 24 de 1 Samuel, Davi foi provado a eliminar Saul, que entrou de forma desavisada na mesma caverna em que ele estava. Vocês se recordam da história. No capítulo 25 de 1 Samuel, Davi foi provado a retribuir o mal com o mal, em virtude de ter ficado irado com a ofensa que sofreu de Nabal depois de ter o auxiliado. Davi só desistiu daquela ideia por causa da intervenção sábia e muito moderada de Abigail. Agora, no texto que lemos, 1 Samuel capítulo 26, encontramos mais uma vez Davi sendo provocado, no sentido de eliminar Saul da sua vida e partir diretamente para o seu reinado. Nós podemos aprender algumas lições com essa passagem, e a primeira delas é a seguinte: algumas histórias na vida da gente se repetem. Algumas histórias se repetem. A passagem começa com uma história se repetindo. Nós lemos no verso 1: vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, e disseram: não se acha Davi escondido no outeiro de Áquila, defronte de Gesimom? Se nós considerarmos as palavras finais de Saul no capítulo 24 de 1 Samuel, no seu encontro anterior com Davi, fora das cavernas de En-Gedi, onde a sua vida foi poupada, podíamos esperar que o rei, nesse momento, ignorasse aquela informação, até mesmo porque anteriormente Saul havia inocentado Davi de qualquer tipo de traição.
O certo seria, o razoável seria, o apropriado seria Saul despedir os zifeus e pedir para que eles deixassem Davi em paz. No entanto, de acordo com o verso 2, aconteceu justamente o contrário. Saul foi provocado, Saul foi despertado. Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar a Davi. O homem em pecado está sempre disposto a se entregar cada vez mais ao mal. Quem não tem compromisso com o Senhor, quem não tem compromisso com a piedade, está sempre disposto a ir se comprometendo cada vez mais com o delito, com a iniquidade e com o pecado. A verdade é que Saul nunca ligou para o que era certo. Saul não tinha preocupação com moralidade e com valores. As palavras e as lágrimas de Saul, em 1 Samuel capítulo 24, claramente não significaram nada para ele. Era muito difícil conviver com Saul. Aliás, a convivência com pessoas do tipo Saul, pessoas ciumentas, invejosas, desequilibradas, esse tipo de convivência não é fácil, pois viver desconfiado, viver com receio, viver com medo do que o outro pode fazer, configura-se como uma situação altamente desgastante. É por isso que viver dentro dos padrões do Senhor, além de glorificar a Deus e promover o nosso próprio bem, promove também o bem daqueles que convivem conosco. O capítulo 26 de 1 Samuel é muito parecido com o capítulo 24 de 1 Samuel. Os dois capítulos, as duas passagens, apresentam para nós histórias de Saul perseguindo Davi de forma injusta e aparentemente se arrependendo do mal que pretendia realizar. O fato é que toda pessoa que vive num relacionamento abusivo, como o de Davi com Saul, pode dizer que as mesmas cenas tendem a se repetir indefinidamente. É sempre a última agressão. É sempre o último xingamento. É sempre o último gole. É sempre o último trabalho. É sempre o último empréstimo. Ao refletirmos sobre o material encontrado nos últimos 3 capítulos, 24, 25 e 26 de 1 Samuel, podemos identificar o importante avanço em Davi. Enquanto Saul permanece inalterado com as experiências que tem vivido, Davi vem produzindo um notável crescimento em graça com tudo aquilo que ele tem vivido e experimentado. Antes de prosseguirmos nessa história, é bom nos lembrarmos que na vida da gente não é incomum nós enfrentarmos problemas que já enfrentamos lá atrás. Não é incomum precisarmos lidar hoje com o mesmo diagnóstico e com a mesma doença que enfrentamos décadas atrás. Não é incomum enfrentarmos hoje problemas financeiros que tivemos lá na época da graduação ou do início do casamento, enfim. É normal histórias se repetirem e enfrentarmos os mesmos problemas. Nosso consolo e estímulo deve ser o de que o Senhor está perto de nós, como declara o Salmo 145 que lemos minutos atrás. E nosso estímulo também deve ser que um dia ouviremos daquele que está assentado no trono: eis que faço novas todas as coisas. A segunda lição que aprendemos com essa passagem é como proceder em momentos difíceis. Todos nós passamos por momentos difíceis. Todos nós precisamos lidar com adversidades, com crises, com
problemas severos e agudos, e nessa passagem encontramos orientações a respeito de como devemos proceder em situações dessa natureza. Ao ser informado sobre a localização do exército de Saul, Davi vai ao arraial inimigo, acompanhado por Abissai, um guerreiro muito corajoso, muito destemido, e que era também sobrinho de Davi. E eu consigo imaginar Davi e Abissai se movimentando com cuidado, contando apenas com a pouca iluminação que vem da lua naquela noite. Davi identifica Saul dormindo no meio do acampamento, juntamente com o general Abner e com o povo ao redor dele. Davi também identifica a lança de Saul fincada ali no chão, próximo ao rei. E esse detalhe aumenta a tensão dentro da narrativa, visto que a proximidade da lança de Saul realça a provação de Davi de executá-lo com apenas um golpe. A lança de Saul é velha conhecida dos leitores dos livros de Samuel. Em 2 ocasiões, Saul tentou matar Davi com a sua lança. Outra vez, Saul lançou a sua lança contra o seu próprio filho chamado Jonatas. E no capítulo 22, a lança volta a ser mencionada antes de Saul começar a sua campanha contra Davi, depois de assassinar os 75 sacerdotes inocentes na região de Nob, apenas por suspeitar de traição. Abissai fala baixinho para Davi. E na minha imaginação, toda essa conversa aqui aconteceu com os olhos. No período da pandemia, a gente aprendeu a conversar com os olhos, né? Na minha imaginação, esse papo aqui aconteceu com os olhos. Abissai olhou para Davi e disse: olha, é um golpe, e eu acabo com ele. E Davi responde com o olhar dizendo: não faça nada. Ele é o ungido do Senhor. Mais uma vez, Davi tinha a chance, como teve lá na caverna de En-Gedi, de executar aquele que estava lhe trazendo tantos problemas de forma injusta. Mais uma vez, Davi teve a chance de eliminar aquele grande problema da sua vida. Ele teve a chance de pular aquele período de dor e de poucos recursos e partir diretamente para o seu reinado em Israel, mas essa não era a vontade de Deus. Por conseguinte, essa não foi a opção de Davi. Em vez de matar Saul, Davi simplesmente pega a jarra de água e a lança de Saul, talvez porque esses instrumentos representem a capacidade de Saul de se sustentar e de se proteger, ou seja, Davi simbolicamente desarmou Saul. Essa parte da história nos ensina a respeito de como devemos proceder em momentos difíceis. Em primeiro lugar, em momentos difíceis, a gente precisa de coragem. Precisamos de coragem. Davi e Abissai foram muito corajosos ao irem sozinhos ao acampamento inimigo. Meus irmãos, coragem não é ausência de medo, mas sim a decisão de que algo é mais importante que o medo. Não é pequeno o número de tímidos e de covardes. Por causa da timidez e da covardia, o homem não faz tudo o que poderia fazer e não alcança tudo o que poderia alcançar, fica parado, planejando sempre, aguardando sempre, esperando sempre, tendo sempre as mesmíssimas boas intenções, sem fazer e sem produzir nada. A Bíblia trata a timidez e a covardia com rigor. Entre o exército de Israel, o soldado medroso, de coração tímido, voltava para casa, pois além de inapto para aquela batalha, ele poderia contagiar outros com a sua covardia. Em segundo lugar, em momentos difíceis, o povo de Deus nunca deve buscar seu próprio benefício,
transgredindo a palavra de Deus. Davi não devia e não podia matar Saul. O pecado é e sempre será um grande mau negócio. Não faça aquilo que o Senhor declara que é errado. Não faça aquilo que o Senhor lhe proíbe de fazer. O pecado não vale a pena. Em terceiro lugar, em momentos difíceis, devemos esperar a ação do Senhor em humilde oração, abstendo-nos da ira e da retribuição violenta. Em quarto lugar, em momentos difíceis, devemos encontrar encorajamento observando os muitos auxílios que Deus nos oferece. Considere o sono misterioso que caiu sobre Saul e sobre os demais membros do exército de Israel e que o deixaram, naquela ocasião, à mercê de Davi. Davi podia não saber disso, mas 1 Samuel 26:12 afirma que da parte do Senhor havia caído sobre eles um profundo sono. Deus nos livra e nos abençoa de formas que a gente não imagina. Vamos convir que muitas vezes esse livramento do Senhor acontece no limite. E isso me faz lembrar da história de um destacado pastor escocês, presbiteriano do século passado, chamado Peter Marshall. Peter Marshall foi um escocês que, depois de ordenado pastor, tornou-se capelão da Força Aérea Norte-Americana. Mas, quando jovem, a despeito de ter sido criado na igreja, Peter Marshall era avesso às coisas de Deus. Ele se desviou. Depois de uma noitada na região rural de Glasgow, a névoa era tão densa que Peter Marshall não viu um cipó. Tropeçou no cipó, caiu com a cara no chão. E aquilo foi horrível para ele. Peter Marshall ficou lá durante horas, blasfemando contra Deus, que permitiu que ele levasse aquele tombo. O sol nasceu, a névoa foi se dissipando, e Peter Marshall se deu conta de que na sua frente havia um grande abismo, mais um passo, e ele era um homem morto. Naquele momento o Senhor trouxe Peter Marshall para si, o homem se converteu, entregou a vida a Jesus Cristo e tornou-se um grande servo do Senhor. Em terceiro lugar, a terceira e última lição que nós aprendemos com esse texto tão precioso é que nós devemos plantar aquilo que nós queremos colher. Plante o que você quer colher. Davi fez isso. A Bíblia diz que depois que Davi saiu do acampamento, ele subiu no monte, se assegurou de que havia uma boa distância entre ele e Saul, e bradou em alta voz aquilo que encontramos nos versos 15 e 16. Por que, pois, não guardaste o rei, teu senhor? Porque veio um do povo para destruir o rei, teu senhor. Não é bom isso que fizeste, tão certo como vive o Senhor, deveis morrer. Vós que não guardastes a vosso Senhor, o ungido do Senhor. Davi propõe aqui a morte de Abner, que era o chefe das forças armadas de Israel. Davi tem aqui claramente a intenção de desestabilizar o exército de Saul, pois sabe que quando um líder é desestabilizado, os liderados também são. Mais uma vez, Saul reconhece a voz de Davi, e vejam só, Saul chama Davi de filho, verso 17, não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi, sim, a minha, ó rei, meu senhor. E Davi aproveita aquele momento e aquela oportunidade para dizer tudo o que queria para Saul. Por que você me persegue tanto? Não lhe fiz mal nenhum. Será que é o Senhor que te incita contra mim, ou são pessoas que te provocam? E Saul muito sinceramente vai, ou melhor, Davi muito sinceramente vai dizendo tudo isso para Saul.
Em suas palavras dirigidas ao primeiro rei de Israel, Davi refere-se a Saul como meu senhor 3 vezes, o chama de rei 6 vezes, refere-se a Saul como ungido do Senhor 2 vezes e descreve a si mesmo como servo de Saul outras 2 vezes. O que isso significa? O comportamento de Davi em relação a Saul reflete a maneira como ele, Davi, quer ser futuramente tratado como rei. Davi sabe que vai ascender à posição de rei em Israel. Aliás, ele já foi ungido pelo profeta. Davi sabe o que lhe aguarda. E Davi não quer ser exemplo de violência e de traição, pois não deseja experimentar isso futuramente como rei. Pode-se dizer que a paciência de Davi em relação a Saul tem sim um elemento de cálculo político. Davi quer mostrar que se Saul pode ser morto por um aspirante a rival, qualquer rei israelita o poderá. Enfim, sua recusa em prejudicar Saul é também um investimento na estabilidade do seu futuro reinado. Em toda essa fase da vida de Davi, anterior à monarquia em Israel, podemos notar que tudo o que acontece ocorre em função de mostrar que Davi será sim chefe sobre todo o Israel. É por isso que ao lado dos confrontos que ele pouco a pouco vai liderando, percebe-se também um extremo respeito pela pessoa de Saul, que vem lá da região do norte de Israel. Trata-se de um respeito com interesses, pois as tribos do norte vão aceitar Davi como rei, ele que vem da região do sul. Com isso, podemos identificar que as narrativas mostram um reino que, pouco a pouco, vai se formando a fim de unir todas as tribos de Israel. No Novo Testamento, encontramos as seguintes palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 7,12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Esse versículo nos ensina que nós devemos plantar o que queremos colher. Esse princípio é praticado há milhares de anos pelos agricultores. Eles plantam o que querem colher. Se querem colher arroz, eles plantam arroz. Se querem colher trigo, eles plantam trigo. Se querem colher feijão, eles plantam feijão. Plante o que você quer colher. Davi plantou o que queria colher. Quero lembrá-los de outros 2 versos do Novo Testamento. Gálatas 6,7 diz: de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E o apóstolo Paulo, escrevendo pela 2ª vez aos Coríntios, no verso 6 do capítulo 9, declarou: o que semeia com fartura, com abundância, ceifará. Lance boas sementes por onde você passar. Plante aquilo que você deseja colher. A estratégia de Davi para lidar com Saul exigiu muita paciência da sua parte, contudo, foi a melhor maneira de lidar com aquele problema tão complexo. Seja paciente. Não faça com os outros aquilo que você não deseja que façam com você. Plante o que você deseja colher. Eu quero concluir essa reflexão dizendo que os capítulos 24, 25 e 26 de 1 Samuel registram 3 provações pelas quais Davi passou. E o caráter probatório desses capítulos revela-se pelo fato de que 1/3 de todas as ocorrências dos termos bem e mal em todo o Antigo Testamento estão localizados nesses 3 capítulos dos livros de 1 Samuel. E Davi passou em cada teste. Davi passou em cada provação, ainda que com alguns erros, como tomar Abigail e Ainoã como suas esposas. O Novo Testamento também apresenta-nos uma história de vitória sobre
provações. No deserto, Jesus Cristo foi tentado 3 vezes e resistiu às tentações. Davi é aquilo que a teologia chama de tipo de Cristo, ou seja, a sua história aponta para Jesus. Nos pródromos, nos primórdios da humanidade, Deus firmou uma aliança com Adão, prometendo a ele e à sua descendência seus favores sob a exigência de obediência. O ponto é que Adão não agiu de forma isolada, mas agiu na condição de representante dos seus descendentes. A consequência da sua falha foi a sua própria morte espiritual e a falência espiritual dos seus descendentes. Todavia, o Senhor não abandonou os homens. A despeito da falha humana, Deus vem ao encontro dos homens na pessoa de Jesus. Só que para a efetivação da obra salvadora havia uma exigência. A justiça de Deus deveria ser plenamente satisfeita por meio do sacrifício de um representante humano sem pecado. É por isso que Jesus Cristo viveu por nós. Jesus não apenas morreu por nós, Jesus Cristo viveu por nós. Ele cumpriu toda a lei de Deus no meu e no seu lugar. Jesus Cristo viveu por nós, pois foi tentado em nosso lugar e diferentemente da gente, ele resistiu às tentações. E, finalmente, Jesus Cristo morreu por nós, pagando o preço da nossa redenção. A grande mensagem dos livros de Samuel, prezados irmãos e irmãs, não é que nós devemos ser como Davi. A grande mensagem dos livros de Samuel é que nós temos um Davi, nós temos um Salvador, temos alguém que luta por nós, temos alguém que vai nos liderar seguramente. Essa é a grande mensagem dos livros de Samuel. O Senhor vai providenciar salvação por meio do seu Messias, e esse Messias já veio, o Messias é Jesus. A salvação, ela não pode ser comprada por meio de boas obras, muito menos pelo cultivo de bons hábitos, como bem afirmou Gene Edward Veith. A salvação foi comprada por nós e para nós, por meio de Jesus Cristo, que na cruz reivindicou para si o meu e o seu pecado. De modo que hoje nós, pela fé, podemos reivindicar para nós a sua justiça. De modo que, pela graça do Senhor, mediante a fé, Jesus torna-se o nosso Salvador. Essa é a grande mensagem dos livros de Samuel. Nós temos um Davi, temos um Salvador, que é Jesus, o Senhor. Que o bom Deus abençoe você, a sua família e essa igreja, em nome de Jesus. Amém.